Então, meus cumprimentos a todos que vieram participar deste curso de prática previdenciária, também aqueles que vão assistir este curso à distância. É sempre bom a gente se encontrar para debater, para poder discutir as questões previdenciárias, porque as mudanças e os acontecimentos são muito rápidos, né? Então a gente percebe a cada dia que passa a velocidade com que as coisas estão acontecendo e evoluindo. Muito bem. Então o objetivo de se realizar cursos com uma certa periodicidade é para quem atua na área previdenciária estar sempre familiarizado, sempre acompanhando o que vem acontecendo, acompanhando as novidades. E o IEPREV ele está trabalhando firme nisso, através dos cursos de prática, através das pós-graduações, tanto do regime geral como do regime próprio. Inclusive, agora, para quem quer iniciar no segundo semestre, quem não faz ainda a pós-graduação, nós temos turmas que vão se iniciar também no online agora a partir de agosto, né? E depois, no início do próximo ano, também novamente presencial e online. Então, é uma forma de constantemente estarmos trabalhando e discutindo. E o IEPREV montou uma equipe muito boa de professores, tem professores do Brasil inteiro, pessoas todas que escrevem livros, que vêm debater e que estão tanto do lado da advocacia, como do lado do que nós temos no próprio INSS, que tem professores que atuam na própria INSS, procuradores, juízes, enfim. Nós temos toda uma equipe que está aqui para trabalhar da melhor maneira. Na verdade, o que a gente quer é sempre discutir as melhores alternativas, as saídas para uma proteção social melhor do trabalhador. O objetivo disso tudo é a gente ter sempre essa preocupação com uma boa proteção. E essa proteção social ela está, evidentemente, decorrendo dessas situações. Porque, às vezes, quando a gente estuda no dia a dia, as normas são bonitas, as leis são, às vezes até quando a gente faz uma leitura, não é tão difícil de compreender, mas quando a gente pega o dia a dia de cada cidadão, quando a gente vai verificar, quando ele vai procurar para a aposentadoria dele, ele tem 10 ou 12 vínculos, ele tem problema de anotação na carteira de trabalho, ou anotações que foram feitas e não está lá no CNIS, e o INSS não aceita, tem que ir atrás de documentação, tem que ir atrás de registros que ratifiquem aquela informação na carteira de trabalho, porque também não é muito incomum a perda de carteira de trabalho, e aí o segurado depois volta onde ele trabalhou, aí é feita a anotação, e é uma anotação que não é contemporânea aos fatos, aí quando ele vai lá na frente para se aposentar, aí é só aquela anotação também não serve, e assim por diante. Sem considerar também que nós estamos todo dia, quando a gente abre o jornal ou vai para a internet consultar as notícias, sempre tem aquela questão, reforma da Previdência, a reforma vai ou não vai, a reforma vai mudar isso ou muda aquilo, vai ser feita agora ou o próximo ano. Nós estamos constantemente, sempre a bola da vez é a Previdência, né? Como se todos os problemas do nosso país estão envolvidos com a questão da Previdência. Como se resolvesse a questão, vamos dizer assim, dos gastos com a Previdência, o Brasil se resolveria todos os seus problemas. Então, todo o problema do Brasil hoje é focado como sendo a culpa dos aposentados, a culpa do que se gasta com Previdência Social desse país. Então, é essa sensação que dá. Então, é uma massificação na mídia o tempo todo para que as pessoas se convençam que realmente Previdência é um problema e não é uma solução. Quando, na verdade, a gente tem que ver a Previdência com olhos de que é o que nos resta, é o meio de sobrevivência de milhões e milhões de pessoas quando não podem mais trabalhar, quando chegam numa idade mais avançada, têm incapacidade laboral. E não é visto como isso, não é pregada a Previdência, não é demonstrada dessa maneira.
A previdência no nosso país tem sido, ao longo dos anos, sempre mostrada para a população como sendo um problema, não uma solução, não algo que é necessário, como é a saúde pública, como é a educação, como são todas as políticas públicas. Pelo contrário, a Previdência ela virou vilão. E esse vilão, e aí parece que daqui a um pouco quem vai pedir um benefício previdenciário que tem direito, ele está sendo um mau elemento porque ele está provocando um gasto na Previdência, ele está querendo reconhecer um tempo, ele está querendo fraudar algo. E quando na verdade não é bem isso. Então, essa imagem da Previdência Social, essa propaganda errada, essa divulgação que se faz, esse é um grande problema. E quando ao passo que hoje, quando mais se prega em relação a isso, quando se percebe que a evasão de recursos talvez seja o maior problema dessa dificuldade financeira, a forma como são cobradas essas contribuições, ou quando não são cobradas por determinados setores, como a questão da própria forma de concessão de filantropias, né, que só no último ano foram mais de 10 bilhões que se deixou de arrecadar por conta de filantropia concedida e de forma não tão adequada, e assim por diante. E aí nós temos a questão de, enquanto se propaga que vai se fazer uma emenda constitucional para mudar a Previdência, rapidamente as coisas estão mudando por medida provisória, principalmente atacando benefícios os mais frágeis, que é o caso principalmente do auxílio-doença, não é verdade? Não é isso que está acontecendo, que a gente percebe? Enquanto ficam batendo na questão da idade mínima da aposentadoria, que representa um percentual pequeno dos benefícios que são concedidos por tempo de contribuição, por quê? Porque a maioria das pessoas não consegue chegar aos 55 anos lá com seus 35 de contribuição. Não consegue. A maioria só consegue 35 anos de contribuição, o homem depois dos 60, e a maioria das mulheres também próximo a isso, os seus 30 anos. Então, o que mais tem de benefícios que a Previdência concede hoje é benefício por incapacidade. É o grande foco. E aí essas mudanças estão ocorrendo por medidas provisórias, não nem por projeto de lei ordinária, nem por nada, por medida provisória. Então, frequentemente, o que nós estamos assistindo enquanto se fica pregando e debatendo e apontando que o problema da Previdência é a questão de uma falta de uma idade mínima, que tem que, vai ter idade mínima, não vai ter idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Enquanto isso, medidas provisórias vão alterando aquilo que é o dia a dia e que é a dificuldade do segurado. Então, nós vamos começar hoje falando um pouquinho também do auxílio-doença, essa questão do teto. Vou dar uma conversada também um pouquinho sobre a questão da minha 739, para a gente compreender um pouquinho, medida provisória. Vamos falar da questão da extensão dos 25% para as aposentadorias que não, a aposentadoria por invalidez, a questão do auxílio acidente em caso de lesões mínimas, que na verdade é um benefício muito negado no INSS, quando a lesão não é de grande extensão. Vamos falar da questão das atividades perigosas e a caracterização do tempo especial, que é também hoje uma das grandes dificuldades e que está sendo judicializado de uma forma bastante frequente. Até agora, um dos últimos pontos que o governo está querendo atacar também a aposentadoria especial, dizendo que só poderia ser concedida depois dos 50 anos de idade, com no mínimo 30 anos de tempo de contribuição, querendo também atacar a própria aposentadoria especial, como se estivesse concedendo a aposentadoria especial, né? Então, quando na verdade tem negado de forma frequente. A aposentadoria híbrida, que é a questão dos períodos urbanos e rurais, a questão de ações que não seriam submetidos ao prazo decadencial, também é uma grande discussão, a questão do prazo de 10 anos, e passando os 10 anos, quando é que poderia ficar de fora de ser atingido por esse prazo decadencial. A questão de revisão para salários de contribuição em atividades concomitantes, a questão de devolução
de valores concedidos em virtude de antecipação de tutela, quando é que tem que devolver, quando é que não, como é que anda a jurisprudência em relação a isso. O IRDR, que é hoje o incidente de resolução de demandas repetitivas criadas pelo novo Código de Processo Civil, em que estão começando a ser ajuizados com bastante frequência já. Em alguns tribunais já tem vários IRDRs trabalhando em matéria previdenciária, para uniformizar questões que geram disparidade, principalmente entre jurisdição comum e jurisdição dos juizados especiais. Então, uma maneira de criar uma intersecção. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso também. E mais alguns aspectos processuais do novo Código de Processo Civil, para a gente começar sempre introduzindo, sempre tratando coisas novas do processo civil e o direito previdenciário, né? Que é o que nós temos que nos familiarizando, e como é um código bastante amplo, e o que surgiu recentemente, que entrou em vigor em março de 2016, a gente sempre tem descoberto coisas novas, sempre tem que estar vendo nele o que pode ser utilizado ou não. Muito bem, então esses tópicos que a gente tende a conversar, gostaria de debater com vocês, né? Bom, então nós vamos começar falando do auxílio-doença. E o auxílio-doença, não vamos entrar hoje na questão da perícia médica, propriamente dito, que é o grande vilão do benefício por incapacidade, né? Sempre é a questão da perícia médica. Só fazendo uma menção, que é a questão, nós tivemos algumas modificações. Então, a Lei 13.135, que acabou alterando o cálculo do auxílio-doença, nós vamos examinar essa questão com mais profundidade. Nós tivemos, então, a medida provisória 739, que, na verdade, quis estabelecer um prazo que já era a questão de duração do auxílio-doença, a questão da data certa de cessação, em que se estabeleceu agora como sendo, se a perícia não apontar o prazo, será 120 dias, valendo inclusive para via judicial. Para quê? Porque o benefício tem um prazo de duração menor. Então, uma medida provisória que depois foi transformada na Lei 13.135 está reduzindo o valor. A outra, medida provisória 739, vem para reduzir o tempo de duração, né? E ainda na 739 também, que veio a questão o quê? A questão da revogação do parágrafo único do artigo 24, que diz que quando perde a qualidade de segurado e volta a contribuir para fazer jus ao benefício, teria que contribuir toda a carência novamente, e não 1/3 dela. Isso é uma regra, me parece, que bastante considerável e que não poderia ser transformada em lei, né? Porque não se pode desprezar ou tratar de uma mesma maneira quem nunca contribuiu do quem já foi segurado e volta a contribuir. Nós temos que tratar de maneira diferente. Então, por exemplo, alguém que nunca contribuiu começa a contribuir. 12 meses de carência, 12 meses de carência para ter direito ao benefício do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, quando é o caso de exigir a carência. Tem os casos que há dispensa. Agora, alguém que, por exemplo, contribuiu, vocês imaginam ter contribuído 20 anos para a Previdência Social, perdeu a qualidade de segurado, ele volta a contribuir, ele é tratado da mesma maneira para efeito desse benefício do que alguém que nunca contribuiu. Então, parece que não é adequado, é um tratamento antisonômico e tende, me parece, também se isso for transformado em lei, de repente, a não ser respeitado ou termos decisões em sentido diverso nessa matéria. Então, para que a gente compreenda, né, o contexto dessas mudanças. Então, elas, no auxílio-doença, está se tratando dessa maneira e, na verdade, são mudanças que elas não são novas, elas já tentaram ser introduzidas em 2005 e não foram respeitadas ou não foram transformadas em lei,
ou teve, como nós vamos ver, declaração da própria inconstitucionalidade dessas alterações. Mas, enfim, elas estão retornando. Muito bem. Então, vamos começar a ter um primeiro caso aqui que nós vamos tratar para a gente compreender e nos familiarizarmos melhor é a questão do teto. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser dar alguma colaboração durante a minha exposição, por favor, o microfone vai estar disponível a todos, tá? Vamos colaborar, vamos debater, porque o objetivo é esse. Quanto mais participação tiver, mais interessante a aula se torna. Então vamos ver aqui um caso hipotético, que eu simulei aqui para a gente debater. O Luiz Boaventura, então ele está ingressando como ação no Juizado Especial Federal contra o INSS para objetivar o quê? A revisão da renda mensal inicial do seu auxílio-doença previdenciário, que é um B31, porque o B31 é o auxílio-doença previdenciário. Se fosse B91, ele seria acidentário. E aí nós teríamos uma questão também de competência, né? Só para avisar para vocês. Quando nós temos o auxílio-doença previdenciário, competência da Justiça Federal. Como normalmente o valor que se busca numa revisão de um auxílio-doença ou mesmo uma concessão do auxílio-doença, ele está abaixo dos 600 salários mínimos, a competência fica dos juizados especiais federais. Se fosse um benefício de auxílio-doença acidentário, seria proposto na Justiça Estadual, e na Justiça Estadual não há o rito dos juizados especiais para as ações previdenciárias. O rito é o do procedimento comum, certo? Então não há aplicação dos juizados especiais para ações previdenciárias no âmbito da Justiça Estadual. Muito bem, o que ele alega, o seu Luiz, nessa ação? Que no cálculo do benefício, o INSS aplicou aquele limitador extraordinário, além do teto para pagamento dos benefícios previdenciários, nos termos da regra introduzida, então, pela medida provisória 664, de 2015, que ela foi posteriormente convertida na Lei 13.135, de 2015. Ele alega que tal limitação cria tratamento diferenciado e aplica critério de cálculo prejudicial, em claro descumprimento do disposto no artigo 201, parágrafos 1º e 11 da Constituição. O que foi introduzido, então, na Lei 8.213, pela essa medida provisória 664, transformada na Lei 13.135? No artigo 29, fala do salário de benefício, diz no que consiste. Aí foi introduzido um parágrafo 10, dizendo o seguinte: o auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. Veja bem, não poderá exceder a média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável. Ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes nos últimos 12 meses. Então, vamos ver aqui o caso do nosso segurado. Ele tinha um salário de benefício dele, sendo considerado os 80% maiores salários de contribuição que ele tinha desde julho de 94, uma média de 2.000. Só que nos últimos 12 meses, a média dele foi de 1.400. Por quê? Estava mesmo escutando ontem de um ano para cá, o brasileiro perdeu, em média, 4,2% na remuneração que recebia. Nós temos um período de desemprego alto e de queda de remuneração. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tinha um emprego melhor, perdeu o emprego e foi procurar outro. O que está acontecendo via de regra? Quando arruma, tem um salário menor do que ele já recebia. Porque essa situação de desemprego gera isso. Então, imagine o seguinte, se ele pega, no caso aqui, se ele pegasse os 80% da média contributiva dele, isso representa R$2.000.
Mas só os últimos 12 meses, a média dele caiu para 1.400. Por força dessa medida adotada, se a regra que era a que vigorava, ele teria um auxílio-doença de 91%, que é o coeficiente de cálculo do auxílio-doença, sobre 2.000. E a renda mensal dele, do auxílio-doença, seria 1.820. Agora, com essa nova regrinha, como a média dos últimos 12 foi 1.400, ele só vai poder receber de auxílio-doença R$ 1.400. Se tivesse sido R$ 1.000 a média dos últimos 12 meses, ele receberia 1.000, ele não receberia os 1.820. Então, vejam bem, no contexto, como causa prejuízo. A regra até poderia, eventualmente, se fosse aplicada também nos dois sentidos, mas ela não é. Vamos imaginar que se o seu Luiz tivesse um salário de benefício, considerando os 80% maiores salários de contribuição, 1.400. Mas nos últimos 12 meses ele tivesse 2.000. O auxílio dele seria calculado 91% sobre os 2.000? Daí não. É só no caso de que o salário de benefício, pela regra geral, ser superior à média dos 12 últimos, é que aplica a média dos 12 últimos, então, se menor. Então, primeiro calcula o valor com os 80% da média de todos. Apura o valor. No caso aqui, estou apontando de 2.000. Depois vê só dos últimos 12 meses. Aí vê qual que é o menor, e sobre o menor que vai ser pago o auxílio-doença. Então, quer dizer, se a regra fosse estabelecer, porque qual é a ideia de ser os últimos 12 meses? Não, porque se o trabalhador está exercendo uma atividade e ele fica incapacitado temporariamente para o seu exercício, ele tem que manter o padrão de renda que ele vinha recebendo enquanto ele estava trabalhando. Bom, se ele estava recebendo 1.400, e a média dele é 2.000, não é razoável ele deixar de receber 1.400 de salário e receber um auxílio-doença de 2.000. Mas se fosse o inverso, então, se a média dele, pegando os antigos, dava salários a 1.400, mas ele estava trabalhando e recebendo 2.000, então ele vai receber sobre o valor menor. Então, só para compreenderem como há um desequilíbrio, há uma forma de cálculo que não fecha. Mas é isso que está trazendo a regra. Então, o INSS contesta dizendo que é legal esse novo critério e que ele objetiva, então, evitar situações em que o valor do benefício fique acima do último salário que o segurado recebia, desestimulando o retorno ao trabalho. Certo? Então, dizendo que se o benefício for maior do que o valor que estava recebendo de salário, há uma tendência do segurado a não querer voltar para o seu trabalho, a querer ficar, vamos dizer assim, encostado. Como dizem que o auxílio-doença é o encosto, né? Então, quem está encostado está recebendo auxílio-doença. Então, essa é a teoria. Pois bem, no caso aqui que nós estamos examinando, então, foi preferida sentença de procedência e foi considerada na fundamentação a inconstitucionalidade dessa mudança, usando-se como paradigma o que já foi tentado introduzir, como eu falei para vocês, essa regra, na verdade, ela é uma cópia ou uma tentativa de reintroduzir o que foi tentado em 2005 pela medida provisória 242, que também dizia que a renda mensal do auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez não poderá exceder a remuneração do trabalhador considerado em seu valor mensal ou o seu último salário de contribuição, no caso de renda variável. Então, isso se tentou em 2005. Naquela ocasião, saindo a medida provisória, foram ajuizadas várias ações diretas de inconstitucionalidade. E, naquele momento, o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar, certo? Incrivelmente, no mês de julho de 2005, então alguns meses após, o Supremo deu uma liminar considerando que essa medida provisória havia um retrocesso social e um dos fundamentos do nosso direito previdenciário é uma vedação ao retrocesso social.
reconheceu o uso abusivo de medida provisória, como nós estamos vendo agora aqui, há um uso abusivo de medida provisória para alteração dessas regras relacionadas principalmente ao auxílio-doença. E mais, o Supremo disse que essa limitação contraria a regra do parágrafo 11 do artigo 201 da Constituição, que diz o quê? Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária, de consequente repercussão em benefícios. Então, vejam bem, o que é uma regra aqui de contrapartida? Se os ganhos do empregado, eles são incorporados, mesmo a qualquer título, dentro do remuneratório, para efeito de contribuição, tem que ter consequente repercussão em benefício. Na medida em que o empregado, o segurado, contribuiu e tem um salário de benefício que dá, no caso aqui, 2.000 e o seu benefício ele não corresponde a isso, então não está havendo a repercussão no benefício sobre aquilo que ele efetivamente contribuiu. Bom, naquela ocasião, a medida provisória, então, ela foi rejeitada e arquivada pelo Congresso Nacional. No caso, a 664 já foi transformada em lei. Naquela ocasião, então, não houve a transformação em lei, ficou um vácuo entre a edição da medida provisória e o reconhecimento da inconstitucionalidade dela e no caso, o arquivamento. Nesse caso, houve até uma súmula da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados, a 65, dizendo que os benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez concedidos no período, então, da medida provisória 242, que foi 28 de março de 2005, a 20 de setembro de 2005, devem ser calculados nos termos da Lei 8.203, na sua redação anterior à vigência da medida provisória, ou seja, determinou a revisão dos benefícios concedidos a menor, porque mesmo com a revogação da medida provisória em 2005, o INSS não procedeu à revisão administrativamente, ele deixou que concedeu a menor, concedeu. E aí as ações proliferaram pedindo a revisão. Então, o que acontece? O que nós estamos vivenciando hoje é exatamente o que ocorreu em 2005. Agora, nós estamos lá no Supremo Tribunal Federal com uma quantidade de ação diretas de inconstitucionalidade muito maior do que já tínhamos em 2005, contra essa medida provisória 664, que foi transformada em lei na 1335, e cujas alegações delas são semelhantes, que empreenderam a mini reforma previdenciária, modificando leis que estavam em vigência há anos, que não foi apresentado qualquer fato extraordinário que tenha surgido após a vigência das regras modificadas pelas MPs, que justificassem as alterações de uma forma excepcional. E aqui a gente tem a discussão também nessa questão, por exemplo, a questão da pensão por morte, porque a medida provisória 664, que foi transformada na Lei 13.135, ela mexeu drasticamente na pensão por morte, não foi? Muito drasticamente. Não houve emenda constitucional, não houve reforma, não houve projeto de lei, houve uma medida provisória, mas que, com aquela necessidade de mudar, foi transformada em lei. Então, isso tudo está lá no Supremo Tribunal Federal, com desrespeito também à alegação do princípio do retrocesso social, né? Pensão por morte, auxílio-doença e por diante. Bom, o grande problema disso tudo é que, como ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo, nesse caso aqui, se ele não decidir logo e o tempo for passando, aí vai ocorrer o seguinte: vem a Previdência e apresenta mais um cálculo. Olha, se for declarado inconstitucional, isso agora vai representar mais não sei tantos bilhões de gastos para a Previdência. Então a coisa acaba meio que se consolidando pelo tempo, pelos impactos financeiros que acontecem. Então esse é um grande problema. O que pode ocorrer
decisões individualizadas, em ações específicas, para se afastar essas alterações da 664, por flagrante, como nós vimos aí, modificações do retrocesso social, o não respeito ao próprio artigo 201, parágrafo 11 da Constituição e assim por diante. Também tem um outro aspecto, né, principalmente na questão do auxílio-doença. Como o auxílio-doença é um benefício, via de regra, de curta duração, e o impacto que de repente cada segurado recebe não é tão expressivo, ele acaba muitas vezes não procurando a via judicial. Bom, nesse caso que nós estamos vendo aqui, ele representa R$ 420 que ele perdeu no seu benefício. Vamos supor que o benefício dele dure 4 meses, como é o ideal que a Previdência coloca de duração do benefício. Aí 420 vezes 4 dá R$ 1.600. Aí ele pensa daqui, pensa dali, aí tem que contratar um advogado, tem que entrar com a ação e tal, por R$ 1.600, deixa para lá, não é verdade? Então, essa é uma tendência, se não for buscado e brigado, acaba, e aí depois, quando poderia buscar, mas aí já deu a prescrição, porque aí tem a prescrição quinquenal disso, e assim por diante. Então, se joga muito nisso, nessas mudanças de regras, em que o impacto não seja buscado ou atrasado. Mas então, o importante é o seguinte, mas vocês vão dizer, então por que eu vou brigar por isso? Então é o seguinte, vamos imaginar. Vocês vão brigar muitas vezes no auxílio-doença pelo quê? Pelo indeferimento por perícia contrária. Então, quando for buscar o auxílio-doença, que foi negado eventualmente por uma perícia contrária, já aproveito e digo isso. Não se aplica o teto limitador dos últimos 12 salários. Então, acumule com o pedido de concessão do auxílio-doença essa questão. Então, quer dizer assim, provavelmente vocês não terão muitas hipóteses de ficar discutindo uma revisão de auxílio-doença para buscar os 300, os 400, os 200 reais a menos. Mas quando vocês vão buscar o auxílio-doença que já foi negado, tem que discutir. Porque senão vai chegar a seguinte, na hora da implantação do benefício, o INSS vai apresentar o cálculo considerando a mudança da 1335. Vocês não discutiram aplicar o teto ou não aplicar o teto. Aí na hora de fazer a implantação do benefício, vamos discutir, não, mas esse teto não é válido. Mas ele foi discutido. Então, tem que pensar nesse contexto. For ingressar com um pedido, seja de auxílio-doença, seja de aposentadoria por invalidez, ou seja, o benefício que tenha, enfim, essa mudança envolvida, pensem, então, o seguinte, bom, uma questão é a perícia contrária. Então, tem que superar através de uma perícia judicial, através de demonstração que existe a incapacidade. Aí abre o tópico do cálculo do valor do auxílio-doença. E aí apontem a não aplicação dessas alterações da 664, transformada na 13.135, pela sua inconstitucionalidade, pedindo que seja aplicado a apuração pelos 80% maiores salários de contribuição de todo o período. Compreendido? Muito bem. Querem algum questionamento a mais sobre auxílio-doença? Alguma dúvida aí que tenha? Então, só passar o microfone para que o pessoal possa ouvir. Bom dia. Bom dia. Existe situação real inversa ao que o senhor disse. Na realidade, os últimos 12 meses são bem mais favoráveis. É bem mais favorável em termos de rentabilidade, em termos de benefício, de valor. Nesse caso, se a Previdência aplicar
a regra antiga e entrar com o recurso e ela indeferir. Busque-se a justiça? O senhor diz de que se os 12 últimos Sim. fossem mais favoráveis, Sim. ao invés de serem Perfeito. desfavoráveis. Se poderia buscar essa tese? Me parece que, nesse contexto, já que a alegação do INSS é o que fundamenta a exposição de motivos da medida provisória, que o valor do benefício ele teria que guardar uma relação com os últimos salários de contribuição do segurado, e que se pegando os 80% dá uma queda, dá uma situação inversa, por exemplo, que poderia ser, como eu comentei há pouco. Vamos imaginar que os 12 últimos dessem 2.000 e a média desse dos 80% 1.400. É isso que o senhor diz, né? Perfeito. Me parece que poderia se buscar, então, dizendo assim, bom, se a modificação foi para que o auxílio-doença pudesse manter o padrão remuneratório do período dos 12 últimos meses que o segurado venha trabalhar, aplicar por uma questão de simetria, por uma questão de isonomia, a mesma regra para usar o que for maior. Parece possível. Não conheço precedentes ainda, mas parece possível isso. Tá? Ok. Oi? Sim, sim. Tem que a inicial, porque assim, o que acontece? Quando vai se propor uma ação, acho que aqui depois queria usar o microfone. Quando vai se preparar uma ação ou um pedido de benefício, tem que se conhecer a relação dos salários de contribuição do segurado para poder verificar o que é mais vantajoso ou não. Então, sempre tem que ter essa relação de salários de contribuição à mão. Isso é importante. Aí, a partir disso, vai se poder avaliar o que é mais vantajoso ou não. Agora, não precisa ter um requerimento específico na via administrativa para dizer, ó, eu quero que seja calculada dessa maneira ou quero que seja calculada de maneira diferente. Por quê? A fórmula de cálculo ela está definida na lei. Então, o INSS segue aquela fórmula. Eu não preciso fazer um requerimento administrativo para dizer, olha, eu não quero que siga aquele critério, quero que siga um outro critério que eu entendo adequado. Então, não há essa necessidade desse requerimento. Há necessidade do prévio requerimento para a concessão do benefício, mas não para a discussão do valor do cálculo dele, porque isso aí já está subentendido. Tá? Algum questionamento a mais? Então, eventualmente pode ocorrer ainda nessa questão do pedido de auxílio-doença, é a questão também da carência, eu sempre volto aqui. Um outro ponto que aqui vai se tornar cada vez mais importante. Porque o que acontece? Quando o segurado quer um auxílio-doença, ele vai fazer o agendamento da perícia médica. Se a perícia constata que não há incapacidade, os outros requisitos da concessão do benefício não são analisados e o benefício é indeferido pela ausência de incapacidade, correto? Pois bem, aí vai para a via judicial, contrata o advogado, vai na via judicial para discutir se tem ou não tem incapacidade. Aí a perícia constata que tem incapacidade, mas aí vai ver o ponto. Tinha qualidade de segurado, tinha carência, e isso não foi discutido na via administrativa. E aí, se o advogado não alega na inicial, não vai fazer a prova disso, ou até mesmo essa alegação, de repente, ele tinha qualidade de segurado, perdeu e voltou, mas ele só tinha contribuído 6 meses. E aí, agora, essa regra nova diz que tinha que ter as 12. E aí não foi apresentada discussão a respeito disso. Questionamento e tentando demonstrar que essa regra ela não poderia ser aplicada para
segurados antigos e tal, tudo mais. Outro ponto, tem que verificar até se quando do início da incapacidade foi anterior ou posterior à própria medida provisória, para efeito também de situar isso no tempo. Então, o que acontece? Toda vez, e isso é muito comum no caso dos benefícios por incapacidade, se a gente perceber isso nos processos judiciais. O motivo do indeferimento, ausência de incapacidade, vem a petição inicial discutindo só a incapacidade e se esquece de discutir os demais requisitos. Daqui um pouco o benefício é negado na via judicial pela falta do preenchimento dos outros requisitos. Porque na hora da concessão, o julgador ele tem que analisar todos os requisitos, não só a incapacidade. Então, a incapacidade foi superada. Então, agora vamos examinar. Tinha qualidade de segurado? Tinha cumprimento de carência? Então, preste muita atenção por isso. Aí depois passa-se para o cálculo do valor. Então, a ação de auxílio-doença, que era a ação mais simplesinha, agora começa a ficar uma ação mais complexa. Tem que ter mais elementos de discussão e detalhamento na hora de, então, incapacidade, qualidade de segurado, cumprimento de carência, cálculo do valor do benefício, tudo isso é importante. Muito bem. Então, vamos ver agora o segundo caso da necessidade do auxílio permanente de terceiros. O adicional de 25% seria a extensão para outros benefícios diversos da aposentadoria por invalidez. Esse é um tema ainda bastante polêmico, né? Bastante polêmico por quê? Porque nós temos jurisprudência diversa. Nós vamos ver. Entendimento da turma nacional qual é? Pode ou não pode estender para todos? Pode. Jurisprudência do STJ, pode ou não pode? Não pode. Então, nós temos esse ponto. Pois bem, nesse aspecto, então, na hora dessa discussão, tem que tentar fazer uma pequena divisão que é da máxima importância, seguindo a lógica que eu vou demonstrar para vocês do STJ. Qual é? Quando houve essa grande invalidez, esse segurado já ele estava ainda trabalhando, ele sofreu um acidente, porque a maioria das pessoas se aposentam e continuam a trabalhar, certo? Essa grande invalidez que ela surgiu foi decorrente, de repente, de um acidente sofrido quando esse trabalhador estava ainda trabalhando, exercendo uma outra atividade enquanto aposentado? Ou ela se deu num momento já de uma idade avançada, quando a pessoa já não estava mais exercendo atividade alguma e era só aposentado? Então isso é importante. É importante diferenciar. Por que é importante diferenciar? Porque se nós pegarmos, então, o caso do segurado aposentado, que voltou a trabalhar, que sofreu um acidente de trabalho ou um acidente de causa diversa e se tornou inválido, eu posso buscar esses 25% de uma maneira. Se eu pegar o caso do segurado já aposentado, que não exerce atividade remunerada e que ele tem essa grande invalidez, eu tenho que tratar de uma outra maneira, ou eu posso tratar as coisas diferentes. Muito bem. Por que isso? Para nós seguirmos um pouquinho a lógica do STJ. O STJ entende o seguinte: o caso de quem é aposentado e está exercendo atividade remunerada, se ele se tornar inválido, tem uma grande invalidez, ele pode mudar de benefício. Ele pode
trocar a sua aposentadoria por tempo de contribuição, ou até por idade, por uma aposentadoria por invalidez. E se transformando em aposentadoria por invalidez, ainda ele pode buscar os 25% a mais. Certo? Mas o STJ não está admitindo, para quem é aposentado e não exerce atividade, que eventualmente tenha lá um AVC e paralisa metade do corpo e dependa de terceiros, conceder os 25%, porque ele não estava mais trabalhando e não admite os 25% das outras aposentadorias. Mas se for pela turma nacional, tanto tem direito aqui, nesse caso de quem não estava trabalhando, como tem direito no caso de quem estava trabalhando. Bom, mas aí vem um outro ponto. É interessante trocar aquela aposentadoria já paga por uma aposentadoria por invalidez? É interessante isso? Não, depende. A maioria das vezes tende a ser, mas nem sempre. Porque, bom, aposentadoria por invalidez, ela é 100% do salário de benefício. Perfeito. Mas ao calcular um novo salário de benefício, será que ele vai dar maior ou menor do que aquele que ensejou o benefício anterior? Depende dos salários de contribuição feitos depois de aposentado, porque alguém pode ter se aposentado por tempo de contribuição lá recebendo que tinha um salário de benefício de R$2.000 e de repente, depois de aposentado, arrumou um trabalhozinho qualquer, mas quase para passar tempo, para ganhar lá R$1.000 por mês. E aí vai depender, lá quando concedeu por tempo de contribuição, se teve fator previdenciário, se não teve, qual é que é a sua renda mensal lá, para avaliar nesse outro contexto. Então não é aquela sensação de, não, a aposentadoria por invalidez sempre é um cálculo melhor do que a por tempo de contribuição. Via de regra, sim, quando nós examinarmos no mesmo momento, porque a aposentadoria por invalidez é sempre 100% e ela nunca vai ter fator previdenciário negativo, nem positivo, não tem o fator. E a por tempo de contribuição ela pode ter. Então tem que ser examinado nesse contexto para ver qual é a melhor situação. Vamos tentar ver o caso concreto aqui para a gente entender melhor, então. O senhor Geraldo Bittencourt, esse é um caso real, não é fictício, ajuizou a ação pelo procedimento comum, em face do INSS, objetivando o adicional de 25%, previsto no artigo 45 da Lei 8.213, a seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, apoiado no fato de que, tendo voltado a trabalhar, no dia 27 de 10 de 2004, sofreu um acidente de trabalho com amputação das duas pernas. O INSS apresentou contestação, sustentando que a pretensão viola o artigo 45 da Lei 8.213, pois o segurado é titular de aposentadoria por tempo de contribuição, fato que não autoriza o adicional de 25% previsto na norma elencada. No curso da instrução, o autor faleceu, passando a ser representado pelo seu espólio. Coitado. Aposentado, trabalhando, acidente, perdeu as duas pernas e ainda no curso da ação vem a falecer. Bom, então nós temos esse questionamento. O acréscimo de 25%, que é o denominado adicional de grande invalidez, a ser concedido em favor do segurado que necessite de assistência permanente de outra pessoa, nos termos do artigo 45 da Lei 8.213, é exclusivo da aposentadoria por invalidez? E qual é a orientação, então, do STJ e da TNU? Estando em atividade segurado, já aposentado por tempo de contribuição, poderia ter sua aposentadoria transformada em aposentadoria por invalidez por ser mais vantajosa? E considerando a incapacidade total e permanente diagnosticada com necessidade de auxílio terceiro, faz jus então adicional, vamos ver. O TJ aqui de Minas julgou procedente o pedido
E o INSS ingressou com recurso especial. E aí o STJ julgou em que sentido? Dizendo que não tinha direito aos 25%. Mas reconheceu que a situação fática, reconhecida pelo Tribunal de Origem, a transformação da aposentadoria por tempo de contribuição em invalidez. Que o segurado que, embora aposentado, retornou ao mercado de trabalho e em acidente de trabalho se tornou incapaz, tem direito, então, à transformação do benefício. É o que diz o STJ, que a tese do cabimento do adicional de grande invalidez, previsto no artigo 45 da Lei 8.213, outros tipos de aposentadoria, além da invalidez, não é possível, né? Que é exclusivo da aposentadoria por invalidez. É esse o entendimento do STJ atualmente. Mas, conforme previu o artigo 42 da Lei 8.213, a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário concedido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. E aí, no caso do aposentado, que retornou ao mercado de trabalho, quando sofreu acidente de trabalho, e no caso perdeu as duas pernas, requereu o INSS e aí teria direito a transformação e não aos 25%. Então, autoriza esse entendimento do STJ. Por que o STJ adota esse entendimento? Por coerência, por ele admitir o quê? A desaposentação. Se ele admite a desaposentação, então ele admite a renúncia a uma aposentadoria para conceder outra mais vantajosa. Então, dentro dessa lógica, o STJ, nesse momento, a sua jurisprudência não cabe adicional para todas as aposentadorias. Mas se alguém está trabalhando, ele tem direito a substituir uma aposentadoria por outra mais vantajosa. Como no caso presente, a aposentadoria por invalidez para esse segurado seria mais vantajosa que a por tempo de contribuição, ele tem direito a transformar a aposentadoria dele em aposentadoria por invalidez. E há direito também aos 25% do adicional, porque na aposentadoria por invalidez ele tem. Então ele ganhou duas coisas. Ele ganhou uma aposentadoria mais vantajosa e os 25% a mais. Então vejam bem, voltando àquela regra, a TNU permite, né? Para qualquer invalidez, aqui só montando aqui, né? Qualquer pessoa tem direito a qualquer aposentadoria. Julgou isso em representativo de controvérsia em maio de 2016, reconhecendo que é extensível a todos. Então, se alguém for propor isso no âmbito dos juizados, vai ter sucesso. Seja para pedir para qualquer aposentadoria, seja para pedir, mesmo se for essa transformação de uma em outra com o acréscimo. Bom, por que esse tipo de, eu volto a frisar, esse tipo de demanda, ela volta a ser, ou ela tem uma importância muito grande? Porque as pessoas estão vivendo cada vez mais. Só que chega um determinada idade, o que vai acontecer? O benefício vai reduzindo naturalmente pelo passar do tempo, não é verdade? Então, alguém que se aposentou lá com 60 anos, hoje está com 80, a tendência dele é ter se aposentado lá ganhando 2 salários mínimos e agora está ganhando 1, né? Mas ele passa pela situação, é um Alzheimer, é um AVC, é às vezes próprio câncer, uma outra doença qualquer, a pessoa passa a ter dependência de terceiros. Então, mesmo que não é muito, os 25%, mas é sobre o salário mínimo, hoje está R$200. Para aquela pessoa, aquilo é muito importante. Então, como as pessoas estão vivendo mais tempo, independente de aposentado por idade, por tempo de contribuição, ou até mesmo por invalidez, esses 25% não é só quando alguém está requerendo aposentadoria. Essa necessidade de acompanhamento por terceiros, ela pode surgir a qualquer momento.
ela pode ter sido já no momento da concessão de uma aposentadoria, por exemplo. E aí seria desde aquele momento. Mas se ela surgir lá à frente, 10, 20 anos depois de aposentado, também é devido. Então, isso tem que ser buscado. Na via administrativa, o INSS só concede no caso da aposentadoria por invalidez, unicamente. Não concede para outra hipótese. Então, vai-se para a via judicial. Bom, então volta-se aqui àquela origem. Se for discutir isso num procedimento comum, por exemplo, competência delegada, cujo recurso vai para o TRF, do TRF para o STJ, mesmo que o TRF tenha jurisprudência favorável, como o caso do TRF4 é favorável, tem outros tribunais também, há uma tendência do INSS entrar com especial e ir para o STJ e o STJ determinar a modificação do julgado, porque não aplica a não ser para a aposentadoria por invalidez. Então, se for no procedimento comum, competência delegada, tem que ver se é o caso de transformação de uma em outra para pedir o adicional. Senão, ganha numa instância, ganha na segunda e perde-se no final. Ou, então, ir direto para os juizados especiais. Porque mesmo que o juiz dê sentença contrária e a turma for contrária, a TNU é favorável. Certo? Então, esse é um ponto importante e é uma ação, vamos dizer assim, que ela se transforma em importante. Esse tipo de ação também há necessidade de perícia, tá? Perícia para demonstrar a existência da grande invalidez. Então, tem que ter prova pericial. Alguma dúvida em relação a essa demanda? Perfeito?